Queridos irmãos, estamos vivendo hoje esse dia de graça, que é o dia de Pentecostes. A igreja costuma sempre a dar uma solenidade, uma importância grande a algumas festas. Dentre elas, esta festa que é solenidade, uma solenidade festiva, aonde ela chama de solenidade de Pentecostes, lembrando assim o que aconteceu em Jerusalém, o derramamento do Espírito Santo, que potencializou o coração dos apóstolos para irem e pregarem o Evangelho até os confins da terra. Então é um tempo importante para nós também, é uma solenidade importante, e uma solenidade que deveríamos até mesmo dar um destaque maior, até nos nossos cumprimentos, por exemplo. Nós costumamos, na época da Páscoa, no dia da Páscoa e depois na oitava e no tempo pascal também podemos fazer isso, nos cumprimentar no dia da Páscoa com um feliz, vocês se lembram? Feliz Páscoa. E no dia do Natal, um feliz. E no dia de Pentecostes, um feliz Pentecostes também. Podemos nos saudar assim também. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ele: feliz Pentecostes, meu irmão, minha irmã. Hoje é a festa, queridos, do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui celebrando e vivendo a nossa fé. Sem a ação do Espírito Santo, sabemos que a própria Virgem Maria não nos teria dado a possibilidade de celebrarmos o Natal, porque o Espírito vem sobre ela, o Espírito Santo fecunda o seu ventre e nós temos a alegria de celebrar o nascimento do Senhor, a graça de ter o Redentor. Assim também é o Espírito Santo que faz com que Jesus, cheio e repleto da presença dele, inicie o seu ministério, vença a morte, triunfe sobre a morte, e também nos dê essa promessa de que viria sobre nós, sobre a igreja, a graça do Espírito Santo, o Consolador, o nosso advogado, aquele que vai levar agora a igreja para frente, aquele que vai agora ungir os nossos corações, para que a igreja continue a missão que o Senhor iniciou também, ao fundar a igreja e ao dar aos apóstolos essa unção especial, para que eles não ficassem no caminho, mas para que eles anunciassem aonde eles fossem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo, ele é, podemos assim dizer, esse mestre interior, aquele que nos traz as verdades sobre a fé, aquele que nos anima, aquele que nos dá a graça de testemunhar o amor de Deus, porque hoje São Paulo diz na carta aos Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for também movido por essa ação do Espírito Santo. Porque proclamar o senhorio de Jesus é uma graça, é uma ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Quando uma pessoa está debaixo desse senhorio de Jesus, ela testemunha com alegria que Jesus é o seu Deus, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Redentor, e isso por graça do Espírito Santo. E hoje que maravilhoso vermos também Jesus entrando aonde os apóstolos estavam reunidos, na casa onde eles estavam reunidos, e estavam reunidos com medo. E Jesus entra e se coloca no meio deles.
e diz a eles: a paz esteja convosco. Como que quebrando aquele gelo, aquele medo, aquela inquietação, aquela preocupação que habitava no coração deles. Porque eles tinham visto o que Jesus tinha passado na sua paixão. Eles tinham testemunhado a morte de Jesus. E eles também estavam com medo. E Jesus vai ao encontro deles nessa situação de medo. E diz: a paz esteja convosco. Queridos, quando Jesus diz isso, não é somente um cumprimento, não é somente um ato de gentileza, mas dizer a paz esteja convosco, ou desejar para nós cristãos a paz a um irmão, significa desejar para a vida dele, para a alma dele, todas as bênçãos espirituais que Deus deseja fazer e realizar no coração dele. Significa desejar todas as bênçãos também materiais, significa desejar que aquele irmão seja repleto da alegria de Deus, tanto quanto nós o desejamos ser e receber tudo isso de Deus. Por isso Jesus vem, se coloca no meio e diz várias vezes: a paz esteja convosco, como que querendo encher a alma deles dessa paz que supera todo entendimento, dessa paz que é uma paz inquieta, que é uma paz que deseja fazer a vontade de Deus. É o que o Senhor deseja a eles: a paz esteja convosco. E depois sopra sobre eles, envia o Espírito sobre eles e dá poder a eles para anunciar o Evangelho, para levarem o amor de Deus, para levarem a força do amor de Deus através da misericórdia, através do perdão, aonde eles estiverem. Com as pessoas com as quais eles encontrarem pelo caminho, eles serão aqueles que irão distribuir, irão derramar a misericórdia de Deus no mundo. Ou seja, o Espírito Santo os tira de uma situação de medo. Porque Deus, quando derrama sobre nós, queridos, o Espírito Santo, é para nos encorajar nessa vida. Não é para viver na casa do medo, não. Andar com Deus é viver encorajado, é viver determinado, é viver entregue nas mãos de Deus, é crer que o Espírito Santo que está em nós jamais nos abandonará, mas o desejo do Espírito em nós é fazer frutificar o nosso coração, é fazer com que a nossa vida floresça em Deus, é fazer com que a nossa vida produza os melhores frutos de santificação para nós e para quem está à nossa volta também. É nesse sentido que o Espírito é derramado sobre nós. Por isso um cristão não pode aceitar viver debaixo do medo. E quantas pessoas às vezes são travadas pelo medo. Ah, mas se não der certo isso que eu penso em fazer, mas se eu não conseguir, eu acho que eu não dou conta, eu acho que isso não é para mim, eu acho que Deus deve escolher outro, não, eu não tenho essas capacidades, e por medo a pessoa vai se auto-sabotando, a pessoa vai se auto-podando, ela vai se limitando. Aquilo que muitas vezes são os sonhos e os propósitos de Deus para a vida dela. Então, queridos, andar com o Espírito Santo é vencer a tentação de nos auto-sabotarmos, porque se Deus te deu o dom da vida, se Deus derramou o Espírito Santo no seu coração, é para que você não pare nos teus medos, mas avance com Deus, avance com a graça de Deus para sempre alcançar e sempre chegar aonde Deus quer te levar.
Eu imagino aqueles homens que estavam andando com Jesus por alguns lugares ali da Galileia, de Jerusalém, Cafarnaum, Jericó. Talvez eles achassem, bom, a nossa missão vai acontecer por aqui. E o Espírito Santo queria levá-los para encher o mundo do conhecimento, do amor e da presença poderosa do nome de Jesus. Para eles, talvez na cabeça deles era ali. Enquanto o Espírito Santo estava querendo fazer deles o quê? Chamas vivas para incendiar esse mundo com o fogo do amor de Deus. Deus sempre vai além dos nossos pensamentos, queridos. Deus sempre vai além dos nossos sonhos. Por isso que é preciso sempre estarmos abertos à ação do Espírito Santo. E hoje que maravilha a gente ver o Evangelho ser anunciado em todos os continentes do mundo, mas ainda há lugares que o Evangelho precisa chegar. Ainda há corações que o Evangelho precisa alcançar. Ainda há o território, muitas vezes, da alma de muitos irmãos e irmãs, que ainda não chegou o Evangelho, que ainda não chegou o amor de Deus, que ainda não foi experimentada essa misericórdia infinita de Deus. Talvez sejam pessoas até da nossa rua. O Espírito Santo tem projetos que extrapolam os nossos pensamentos, queridos. E hoje é um dia maravilhoso para a gente renovar em nós a alegria de pertencer a Deus, a alegria de pertencer à igreja de Deus, a alegria de viver a nossa fé. E é Ele, o Espírito Santo, que sempre está a nos renovar. Por isso nos dá a alegria de estarmos nessa celebração. Por isso um dos maiores dons do Espírito Santo é a Eucaristia, onde através da sua presença o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que vem em nosso auxílio. É o Espírito que faz maravilhas na nossa vida, queridos. Que nos encoraja a fazermos coisas que a gente nunca imaginou na nossa vida. Eu digo isso porque sou testemunha do que Deus também fez e está fazendo na minha vida. Eu já falei isso algumas vezes, mas quando eu era criança e adolescente, eu nunca tive coragem de ser coroinha. Porque eu tinha uma vergonha que você nem imagina, uma timidez. E sempre quando ia à igreja, sempre quando ia às missas, primeiro que às vezes eu chegava no início e saía na metade. Ou chegava na metade e ia até o fim. Sempre dava um jeitinho. Os meus amigos todos iam, às vezes eram convidados a ser coroinha, iam com alegria, servir o altar. E eu também tinha um problema, quando era quando era adolescente, apesar que eu não sou tão antigo assim, né? Eu sou um jovem, né? Ou melhor, um jovem mais novo, vamos dizer assim. Tem uns jovens mais velhos, tem alguns jovens mais novos. Mas às vezes eu começava a dar risada e ninguém conseguia me fazer parar de dar risada. Eu me lembro hoje mesmo, né, celebrando a missa de Pentecostes, outras missas. Eu me lembro quando tinha, e está chegando agora, a festa de Corpus Christi,
onde o padre vai andando, às vezes nas ruas, né, onde se faz aquele tapete, e o padre vai andando com o Santíssimo, vai abençoando as casas, vai abençoando as ruas. O meu prazer era ir atrás do padre desmanchando todo o tapete, com o pé, fazendo aquela bagunça. O padre passava, eu já ia com o pé, desmanchando tudo que o pessoal tinha feito. Mas eu ficava imaginando hoje que Jesus só olhava para mim assim e dizia: ainda eu te pego. Você não imagina o que eu vou fazer com você, espera e você vai ver. E depois, queridos, numa das experiências que tive com Deus no momento de oração, foi uma das palavras que Deus me deu, que Ele iria me fazer pregador, anunciador da palavra dEle. Sem nunca ter falado para ninguém, sem nunca ter falado a um grupo. Mas quando Deus vem, Deus quebra, Deus destrói os nossos medos, a nossa timidez, Deus nos encoraja, Deus nos capacita, Deus potencializa os nossos dons, Deus nos enche de dons, Deus nos enche de carisma, Deus nos enche de graça, Deus nos enche de amor, para que a gente não pare em nós mesmos. Então não foi projeto meu, mas eu entrei num projeto de Deus e fiz com que o projeto de Deus se tornasse meu projeto e me abri a essa ação do Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito vem sobre nós, queridos, nós colocamos os nossos dons a serviço, seja isso dentro da comunidade, seja na igreja, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja onde nós estamos, a nossa vida, os nossos dons, as nossas capacidades servem para abençoar também a vida de outros. Uns podem ter o dom de pregar, outros têm o dom de cantar, outros têm o dom de agir com misericórdia, outros têm o dom de agir com caridade. Não pode ver uma pessoa sofrendo, está ali para orar, para se fazer presente, para ajudar, ou alguém que está passando fome numa situação difícil e a pessoa está lá para visitar, para dar um suporte. Ou seja, tudo isso é dom de Deus, é o dom da misericórdia, é o dom do amor, tudo para servir e para glorificar a Deus com aquilo que de bom Ele coloca dentro de nós. Por isso cada um deve descobrir qual é o seu dom para servir com o seu dom. O que eu posso fazer? O que eu posso ser para Deus? Porque às vezes também o fazer é um reflexo daquilo que eu sou. Se eu me vejo como filho, se eu me vejo como um filho amado, se eu me vejo como um filho abençoado, se eu me sinto isso, se eu sou isso, então eu coloco os meus dons para abençoar a vida de outros. Eu paro simplesmente de viver numa lógica de consumo, mas entro numa lógica de doação. Se de Deus eu consumo algo, se de Deus eu recebo algo, se de Deus eu busco algo, é para que cheio daquilo que Deus me deu, eu também possa transbordar na vida de outros. Isso é um sinal de ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos foram cheios do amor de Deus, foram enchidos, transbordante em Pentecostes, para sair levando aquele amor para o mundo todo. E querido, quando Deus coloca dons na tua vida, quando Deus coloca graça na tua vida, se prepara também para enfrentar incompreensões, às vezes até humilhações ou brincadeiras ou chacotas.
E digo isso começando talvez dentro da tua casa e dentro da tua família. Quando você se decide servir, quando você decide fazer o bem, quando você decide ser um instrumento de Deus, se prepare para as resistências, mas não as tema ao modo de você ficar parado sem coragem de enfrentar isso. Toda vez que alguém se determina a fazer o bem, ele tem que ter essa determinação de nunca parar no caminho, aconteça o que acontecer. Como diz Santa Teresa, morra quem tiver que morrer no caminho, mas não pare de caminhar. Não pare de se entregar, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de clamar. Essa é a determinação dos santos. E essa determinação que Deus coloca no nosso coração. Hoje é um dia maravilhoso para renovarmos, queridos, essa graça, essa presença, esse mover, essa unção do Espírito Santo dentro de nós. Sem isso, sem essa unção, sem essa paz que vem do Espírito, sem esse fogo de Deus a incendiar a nossa alma, o que sobra? Medo, desespero, angústia, tristeza, incertezas, dúvidas, é o que sobra. Por isso o Espírito Santo é força de Deus agindo em nós. E hoje nós podemos colocar diante dele a nossa vida. Hoje a igreja pede novamente que se renove os mesmos prodígios, os mesmos sinais, as mesmas manifestações que no início da igreja se manifestou. Porque os dons de Deus, seja os dons de santificação de Deus, seja os dons carismáticos do Espírito Santo, não é coisa do passado, não é um folclore religioso. Nós não vivemos a nossa fé, nós não nos recordamos naquilo que está no livro sagrado, nas Sagradas Escrituras, como se nós estivéssemos revivendo um momento folclórico de coisas bonitas e coloridas. Não, nós revivemos a força, revivemos a graça, atualizamos a presença do Espírito que continua hoje conduzindo a igreja. Mas uma das coisas que o Espírito Santo mais precisa para agir e atuar em nós, queridos, é de um coração aberto, é de um coração dócil, é de um coração obediente. Se Deus tem isso, Deus tem tudo nas suas mãos. Deus tem tudo. E Deus pode fazer coisas que a gente nem imagina. Por isso, viver Pentecostes é deixar com que essa graça penetre o nosso coração, de modo que tudo que nós formos fazer tenha a marca desse fogo e dessa presença de Deus. Por isso não é só o padre que tem que ser um homem espiritual. Frei, eu acho que o padre tem que ser um homem espiritual, é verdade. Eu acho que a freira, eu acho que o bispo, eu acho que o papa tem que ser um homem espiritual, é verdade. Mas como nós precisamos de pessoas espirituais de Deus dentro das escolas hoje, dentro das universidades, pessoas que amem a Jesus Cristo. Como nós precisamos dentro do local de trabalho da tua empresa, empresários, trabalhadores,
pessoas que trabalham em determinados departamentos, mas que sejam pessoas repletas do amor de Deus. Como nós precisamos de engenheiros, de advogados, de políticos que sejam homens espirituais, homens que amam a Deus, que servem a Deus, que buscam a Deus. E podem ser espirituais aonde estão e aonde vivem também. Sim, podem e devem ser, porque se o Espírito vem sobre nós, nos enche com a sua presença, é para que aonde nós estejamos, nós levemos com alegria o Evangelho de Deus. É para isso que nós queremos trazer o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente leve Deus aonde nós estivermos. O amor de Deus, seja com a nossa vida, com as nossas atitudes e, se for preciso, com as nossas palavras, mas antes de tudo com a nossa atitude. Porque o Espírito Santo é vida. Não é só propaganda, ele é vida. E nós podemos colocar hoje nossa vida diante dele, para que ele continue sendo derramado sobre a igreja, sobre muitos corações. Convido você nesse momento a ficar em pé. A fechar um instante os teus olhos. Eu não vou dizer para você, se o Espírito Santo estivesse aqui, o que você falaria com ele. Não, porque ele está aqui. E o que você quer hoje falar com ele? O que você quer colocar diante dele nessa noite? O que você quer apresentar ao Espírito Santo de Deus nessa noite, porque ele está aqui. Se você quer colocar alguma situação da sua vida, você pode fazer isso nesse momento. Se você quer colocar alguma dor que está incomodando a tua alma, você pode colocar isso hoje diante dele. Se você precisa de alguma libertação que vai trazer paz e alívio para você e para os seus, é isso que você pode colocar diante dele. Coloca a tua vida agora diante do Espírito Santo. Talvez você tenha alguma queixa, alguma insatisfação, alguma reclamação. Coloque isso diante de Deus. Apresente isso diante de Deus. O que tem inquietado os teus pensamentos, o que tem roubado a tua paz, o que tem tirado a alegria do teu coração, traga isso e coloque diante do Espírito Santo, porque Ele está aqui. E você pode falar com Ele. É isso que a igreja tem para te oferecer hoje. É isso que o Espírito Santo tem para te oferecer, Ele mesmo. Jesus disse aos seus discípulos: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Coloca então diante do Espírito Santo. Talvez você se sinta fraco diante de muitas situações na sua vida. Talvez haja outras situações que têm colocado medo em você e você tem vivido debaixo de medo. É o Espírito Santo que vai trazer coragem hoje à tua alma. Ele vai te fortalecer. Fala com Ele nesse momento. Entrega a Ele, confia a Ele. Peça e suplique
aplique a presença dEle sobre a tua vida e deixa Ele ir te fortalecendo. Vai falando com Ele, vai colocando diante dEle o que você está vivendo agora, o que você vai viver daqui 1 ano, ou daqui 2 anos. Coloca diante dEle os teus sonhos, coloca diante dEle as tuas lutas, coloca diante dEle também os teus fracassos, as tuas decepções, as tuas dores. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui para te tocar, para te fortalecer, para te levantar, para te animar novamente. Vem, Espírito, sobre nós. Vem sobre a nossa vida, vem sobre o nosso coração. Vamos cantar isso, suplicando a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça mais uma vez, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, porque nos visita, porque nos toca. Obrigado por viver em nós. Obrigado porque não nos abandonas jamais. Estás em nós, com o Pai e com o Filho. Graças te damos, Espírito Santo de Deus.